Disciplina Análise de Dados 4, curso de Gestão da Informação, Universidade Federal de Uberlândia, Faculdade de Gestão e Negócios, terça-feira, 23 de março de 2001, 14 horas e 3 minutos. Começamos a nossa aula. Primeiro eu gostaria de, já mandei no grupo do WhatsApp, mas ontem eu acrescentei esse tópico lá na nossa disciplina, olha, que se chama Base de Dados e Links para Downloads. Então, eu disponibilizei 5 bases de dados, 1, 2, 3, 4, 6 bases de dados. São bases de dados do agronegócio, de Bolsa Família, de um Desafio Santander, operadoras de plano de saúde, saneamento em Minas Gerais e alguns dados do SUS também, do estado de São Paulo. Eu já havia mostrado essas bases para vocês, elas estão disponíveis aí, caso queiram utilizar para fazer o trabalho final. E além das bases de dados em si, eu disponibilizei também vários links para várias outras possibilidades de downloads que vocês podem fazer, tá? Várias dessas bases de dados que já estão em Excel, elas foram extraídas de alguns desses links aqui. Então, fiquem à vontade aí, caso queiram extrair alguns desses links para fazer aí o trabalho ou outras atividades. São links importantes que têm bases de dados interessantes, né? Algumas nacionais, outras, por exemplo, do estado de Minas Gerais, desde frota, rendimento, salário, recolhimento de imposto. Então, nesse site Transparência Minas Gerais, vocês podem ter acesso a uma série de coisas. Eu procurei aqui, coloquei aqui algum assunto que eu tenho tratado mais especificamente, alguns projetos que eu estou e que eu trabalho, alguma coisa que eu trabalho, inclusive, nas minhas linhas de pesquisa no mestrado e doutorado, que são dados da educação. Então, tem aqui, né, agora a gente está no projeto com a Fundação Nacional para o Desenvolvimento da Educação, num projeto do Programa Dinheiro Direto na Escola, PDDE, então coloquei alguns links aqui, outros links associados, né, os dados educacionais de censo escolar, censo da educação superior. Então, são uma série de bases de dados que vocês têm acesso aí, caso queiram utilizar para o trabalho da disciplina, ou caso queiram utilizar para outros fins. Então, agora está disponível aí, ok? Então, pois bem, nós estamos falando de análise fatorial e o que nós temos aqui, tá? Nós temos a seguinte situação. Ontem, né, eu já havia pedido para vocês, dentro do possível, para vocês acessarem os conteúdos que já estavam disponíveis lá no Moodle, né, os links, para a gente ter acesso às aulas que já foram ministradas sobre conteúdo nos períodos anteriores. E ontem nós tivemos uma aula de análise fatorial falando de alguns conceitos dos fundamentos, mas principalmente como nós usamos isso utilizando o SPSS. Hoje, né, a ideia é exatamente a mesma, assim, de conteúdo, né, de fundamentos, de conceitos, nada muito diferente do que a gente já viu ontem, mas só que agora uma nova forma de fazer isso. Então, o material que está disponível no Moodle para vocês, né? Então, alguém estava até com dificuldade de baixar isso na semana passada, quando a gente baixa esse arquivo, né? Quando a gente for baixar o arquivo do Python, a gente vai clicar aqui, olha, e né, se eu cliquei no link, ele vai abrir para eu fazer download. Ele faz o download com a extensão IPYNB. Então, essa extensão é uma extensão do Python, né? Então, não deveria sair coisa diferente disso, não, tá? Então, depois, se alguém ainda tiver com problema a respeito disso, a gente olha. A primeira etapa do trabalho, a análise descritiva, Nicolas, ele pode ser em Excel, pode ser em Python, preferencialmente que seja em Python. Né? De novo, se for em Python, se for em Excel, tem que ser produzido um documento bonitinho, um Word, tudo nos conformes. Se ele for produzido em Python, vocês podem me entregar em HTML, não precisa necessariamente levar aquilo para um documento Word. Então, vocês escolhem. Tá? Mas de preferência que seja em Python, que a gente, né, que vocês vão ganhando fluência, vão aprendendo, vão desenvolvendo aí no Python. É prudente, é mais recomendado para vocês, tá? Mas não tem a obrigação de ser, não. Pois bem, então nós estamos aqui já abri aqui o meu Jupyter Notebook, né? Abri nesse outro computador aqui, tá? Deixa eu
esconder o chat aqui. Beleza? Então, o que nós temos aqui, pessoal? Nós temos aqui o seguinte, olha, o material que está nos slides, que está no PowerPoint, ele está praticamente todo aqui. Então, né, esse pontos de aprendizagem, definições e conceitos. Então, essa parte, várias coisas que a gente está vendo aqui para baixo, tá? Eu já disponibilizei isso, está lá né? Tem isso nos slides, tá? Tem lá no PowerPoint que nós disponibilizamos e tem aqui. Tem algumas coisas que são ligeiramente diferentes e os materiais, eles têm coisas que são iguais, que sobrepõem, e tem coisas que são complementares. Então, vocês fiquem completamente aí à vontade para usar os dois materiais, tá? Mas o que a gente tem, então, né? Então, lá no SPSS, nós importamos a nossa base de dados para o ambiente do SPSS e nós desenvolvemos uma análise fatorial exploratória. Então, alguns pontos, né, pontos de aprendizagem. Então, quais são as circunstâncias que nós podemos utilizar a análise fatorial, onde nós podemos aplicar, o porquê, né, dos métodos rotacionais, nós comentamos isso ontem, os números de fatores que são gerados, a carga fatorial e os scores fatoriais, nós falamos. Nós explicamos também o conceito de autovalores ou eigenvalues, comunalidade. Então, nós comentamos esses fundamentos, basicamente, todos ontem, né? Então, a análise fatorial é um nome genérico dado a uma classe de métodos estatísticos multivariados, cujo propósito principal é definir a estrutura de uma matriz de dados, e tem como principais pontos, né? Abordagem do problema, de analisar, identificar as dimensões, e os modelos fatoriais, né, buscam explicar o comportamento das variáveis observadas em relação ao comportamento de um conjunto de variáveis não observadas, ou seja, a gente tem as variáveis de entrada, que nós conhecemos, no nosso exemplo aqui, né, a x6, x7, x8, e nós geramos depois um conjunto de variáveis não observadas, que são aquelas dimensões, os componentes ou fatores que nós extraímos, que a gente viu ontem no finalzinho da aula. Nesse material, então, aqui eu coloquei vários links dentro aí do possível. Esse do DataCamp é um link interessante, que tem a introdução à análise fatorial em Python. Então, aqui vocês podem também ter acesso a vários outros materiais, a vários outros links. Então, tem algumas definições, tem uma série de situações aqui que é legal vocês darem uma olhada depois, tá? O que a gente já falou ontem, mas aqui de maneira mais aprofundada. As bibliotecas, as principais bibliotecas que nós utilizamos, o Pandas, nós já apresentamos para vocês na semana passada, em aulas passadas, o Matplotlib também, que é principalmente o que nós utilizamos para fazer os nossos gráficos, e a gente usa essas duas bibliotecas, especialmente aqui, ó, o Factor Analyzer e o SCPy. Então, essas duas bibliotecas, né, elas têm funções, elas têm componentes para a gente fazer a análise fatorial que são importantes para a gente. Então, de novo, lembrando, né, eu tenho por padrão importar todas as bibliotecas, tá? Então, as bibliotecas do Python que eu utilizo em qualquer ambiente que eu estiver desenvolvendo em Python, eu prefiro importar as bibliotecas todas no início do programa, não precisa ser assim. Eventualmente, você pode importar essas bibliotecas na hora que você for utilizá-las, mas eu prefiro fazer assim. Então, o nosso primeiro passo é importar as bibliotecas. Então, eu importei a biblioteca Pandas, que é para a gente manipular arquivos, Matplotlib, StatModels, né, para gerar o NumPy, SCPy, ResearchPy, Factor Analyzer. Então, tem aqui algumas funções, né, para calcular, por exemplo, a esfericidade Bartlett, para calcular KMO. Então, a gente tem as funções, né, que nós precisamos utilizar, elas já estão implementadas, já estão definidas, e é só a gente utilizar. Então, no caso de vocês, provavelmente, vocês vão ter que instalar essas duas bibliotecas aqui, olha, o ResearchPy e o Factor Analyzer, né? Então, se vocês forem utilizar essas bibliotecas e não estiverem instaladas, então lembrem-se que para eu instalar direto daqui, eu coloco um pontinho de exclamação, o pontinho de exclamação, eu estou invocando o sistema operacional, eu estou passando esse comando para o sistema operacional e executo esse comando para instalar a biblioteca, por exemplo, né,
Eu espero que aqui ele me dê uma mensagem que, né, essa biblioteca minha já está instalada, e, né, eu já tenho os requisitos, e esses requisitos estão ok. Ele está fazendo isso aqui agora, né, a hora que eu estou tentando aqui instalar essa biblioteca novamente. Ele está falando aqui para mim, ó, né, já está, os requisitos, os requerimentos já são satisfeitos, né, então eu não preciso me preocupar com isso. O que ele está me dando uma sugestão aqui é para eu instalar, atualizar a versão do pipe, que é essa funçãozinha do Python para gente instalar as bibliotecas quando nós precisamos, tá? Então, limpei aquilo ali. A nossa base de dados é a mesma base de dados que nós utilizamos ontem no SPSS, já expliquei para vocês o que é essa base de dados. Ela está disponível também no Moodle, só que aqui ela está em Excel, então nós vamos ler essa base de dados do Excel. Então, eu estou utilizando a função, né, a biblioteca Pandas, e da biblioteca Pandas eu estou utilizando a função Read Excel. Eu vou passar qual que é a minha planilha, então eu estou passando o HBAT, que está no diretório dados, e eu estou importando a planilha, cujo nome é HBAT. Observem que aqui eu não estou fazendo tratamento nenhum, tá? Então, vou importar isso e vou atribuir esse valor para uma variável que eu chamei de DF, Data Frame. Estou exibindo as primeiras linhas do meu arquivo, só para eu observar, só para a gente ver o que nós temos aqui no nosso arquivo. Tá? Então, lembrem-se, o identificador, os 100 registros que nós temos, da variável x1 até x5, variáveis categóricas, da x6 até a x18, são notas que os clientes deram para características, para atributos da empresa HBAT. A variável x19 é satisfação geral, x20, 21 e 22, né, se compraria de novo, se recomendaria, nível de compra, e a 23 se considera fazer uma aliança estratégica. Então, são as variáveis que vocês já conhecem. Aqui eu estou só extraindo, gerando algumas informações do meu arquivo, tá? Então, ok, o meu arquivo da variável x6, x7, x8 até a até a x23, 22 são variáveis do tipo inteiro. Eu tinha, na versão anterior desse arquivo, tá? Eu tinha um problema na variável x6. A minha variável x6 tinha valor que não era numérico, ela tinha esse excelente aqui que não era variável numérica. Então, se no arquivo de vocês tiver isso, tá? Aí eu tenho aqui o código para a gente tratar a variável x6, né? Onde que for excelente, atribuo o valor 10, e depois eu transformei o valor da variável x6 em uma variável float, né? Uma variável métrica. Então, se no de vocês a variável x6, porque olha no meu, tá? Ela já estiver como float, tá? Então eu importei o arquivo, e esse arquivo, por acaso, que eu estou lendo agora, a minha variável já é do tipo float. Então eu não preciso de fazer tratamento dessa variável. Mas se no arquivo de vocês ela não for do tipo float, vocês terão essa linha de comando aqui, tá? Para vocês fazerem a transformação dessa variável para float. No nosso caso, nós não precisamos. Então, aqui o que a gente tem, né? Lembra que quando nós fizemos lá no SPSS, em um comando só, nós geramos todas as saídas, todas as análises que nós gastamos, nós passamos o nosso tempo, foi mais analisando o que havia sido gerado, né? Uma das tabelas, uma das saídas que nós geramos, né, foi a estatística descritiva. Então, a gente tem a variável, né, o que nos interessa é da variável x6 até a x18, tá? Porque é com estas variáveis aqui que nós vamos fazer a nossa análise fatorial. Então, né, a gente tem 100 casos para cada uma, olha só, count, então count é igual a 100, o nosso n é igual a 100. A gente tem a média para cada uma dessas variáveis, lembram lá que o x6, né, que é a qualidade dos produtos, a nota média 7,81, x7, atividades de e-commerce 3,67, e assim sucessivamente. O desvio padrão, o menor valor, então a menor nota para a qualidade do produto, por exemplo, foi atribuída por um cliente, a menor nota é igual a 5. A menor nota para atividades de e-commerce, 2,2. A maior nota para a qualidade do produto foi nota 10. A maior nota para qualidade, né, para as atividades de e-commerce foi 5,7. Então nós temos aqui, né, uma nota
para cada um dos indivíduos aqui que nós geramos, tá? Então, aqui, por exemplo, né, a gente tem aqui, olha só, a mediana, né, o 50%, o percentil 50%, então, essa linha aqui nós temos a mediana. Para a variável x6, o que significa mediana? 50% dos clientes deram nota até 8 e 50% dos clientes deram nota maior do que 8. E eu tenho essa função que chama-se quantile. Então, essa função quantile, né, que é o quantile, eu passei aqui o quantile 0,05, ou seja, 5%. Eu quero saber, né, o quantile, né, o percentil, 5%. Então, o que significa isso aqui? Olha só, que para a variável x6, né, 5% dos clientes deram nota menor do que 0,5,59. E 95% dos clientes deram nota maior do que 5,59. Eu poderia colocar aqui, ó, se a gente gerar, por exemplo, o quantile 0,5, então o quantile 0,5 é a mediana, é esse valor aqui, ó, 50%, né? O quantile 0,75 é o terceiro quartil, esse valor aqui, ó, 9,10, tá vendo? Então, eu gerei isso aqui, né? Quando eu uso essa função describe, ele gera todas as estatísticas, mas eu tenho essa função aqui quantile, que eu poderia, né, descobrir qualquer percentual que eu quisesse, tá? Então, o que acontece? Um dos pressupostos para nós utilizarmos a análise fatorial é que os nossos dados sigam uma distribuição normal. Então, é pré-requisito, né, condição que os dados sigam a distribuição normal. Então, a gente pode avaliar a distribuição normal, né, ter uma primeira ideia, uma inspeção visual, utilizando o gráfico de boxplot e o gráfico de histograma. Então, estou falando aqui o que é o gráfico de boxplot, né, como que ele funciona, como que é gerado, isso aqui vocês já sabem na de análise de dados 2, análise de dados 1, e aqui né, eu estou utilizando essas funções, olha só. Então, aqui eu estou utilizando, né, o PLT, matplotlib, então eu estou utilizando, né, esses parâmetros, eu crio uma figura que vai ter tamanho, largura 20, altura 5, eu estou falando, né, que aqui eu crio subplots, ou seja, eu crio subgráficos, então eu estou criando subgráficos 1, 2 e 3, de 1 a 3, e eu estou fazendo um boxplot, então esse primeiro aqui, olha, eu gero um boxplot, o segundo eu gero um histograma, e o terceiro eu gero esse QQplot, que é um gráfico para a gente analisar, para nós observarmos, né, se os dados seguem uma distribuição normal ou não. Então, esse gráfico, quando essa linha azul ela foge muito dessa linha vermelha, então o que nós temos? Nós temos que aí os dados estariam fugindo, né, de uma distribuição normal. Aqui foge muito pouquinho, quase nada, mas a gente lá no final, mas os nossos dados, de alguma forma, né, eles aparentemente eles seguem uma distribuição normal. Então, aqui eu gerei isso para a variável x6, para a variável x7, para a variável x7, aí para a variável x7 nós começamos a ter mais problemas, os problemas começam a se acentuar, olha. Para a variável x8, x9, x10, para todas as variáveis que nós vamos utilizar na nossa análise fatorial. Então, gerei aqui o boxplot, gerei o histograma e gerei esse QQplot para todas as variáveis que eu estou utilizando. Então, né, eu posso rodar isso aqui de novo, estou voltando aqui em cima, tá? Então, eu posso rodar esse negócio aqui de novo. Já acabei de gerar o gráfico novamente, tá vendo? Então, tá tudo funcionando ainda. Eu estou até gerando para ver se o script que vocês têm ele realmente está funcionando, tá? Funcionando. Então, tá tudo funcionando. Não vou gerar todos os gráficos, não. Mas esse aqui, então, olha só. Eu estou utilizando esse comando para gerar 3 gráficos simultaneamente, tá? O primeiro gráfico, o tipo kind é igual a box. O segundo eu estou gerando um histograma. E o terceiro eu estou gerando um QQplot. Então, essa linha gera o histograma. Essa primeira linha que está marcada gera o boxplot. Essa segunda linha gera o histograma.
essa terceira linha gera esse QQ-plot, que é esse gráfico que avalia se os dados, né, se aproximam da distribuição normal ou não. Então, tem os gráficos, né, aqui para todas as variáveis, para nós fazermos uma inspeção visual, se os nossos dados seguem a distribuição normal ou não. Aqui embaixo eu fiz a análise, olha só. Analisando as figuras, é possível observar, em relação à variável X6, qualidade dos produtos, que os valores são altos, sendo o atributo bem avaliado pelos clientes e não se observa a presença de outliers. Em relação à variável X7, atividades de e-commerce, as notas são baixas, sendo o atributo mal avaliado pelos clientes. É possível observar que há presença de outliers e, nos dois casos, os pontos plotados no QQ-plot se distanciam da linha, indicando possível desvio da normalidade. Então, aí é que eu falo da normalidade dos dados, como que a gente testa e a gente interpreta esses dados, né? Nós não fizemos exatamente isso lá no SPSS, tá? A gente poderia ter feito também, mas a gente acabei não fazendo lá, mas a normalidade dos dados é um pré-requisito para a gente rodar a análise fatorial. Então, aqui, né, eu estou falando como que a gente gera, como que a gente faz, e uma das formas da gente testar a normalidade dos dados, a gente tem uma hierarquia. Às vezes, né, a gente tem testes que são mais rigorosos e nós temos testes que são mais brandos, mais suaves, né? Então, o que a gente tem, né? A gente tem aqui o seguinte, olha, partindo do mais brando para o mais complexo, né, uma primeira análise da normalidade dos dados é a gente observar a assimetria e a curtose. Então, o que eu fiz aqui? O que nós temos aqui nessa análise aqui, tá? Vou mostrar para vocês aqui agora. A gente tem aqui o seguinte, deixa eu copiar isso aqui. O que eu fiz aqui foi o seguinte, olha. O que a gente tem aqui, tá? Nós temos no nosso arquivo as variáveis x6, x7, x8, x9, então até a x18. São as variáveis que me interessam. E eu criei um arquivo para cada uma dessas variáveis, olha só, aqui do lado aqui, ó. Eu criei um data frame, tá? Que eu chamei de normal. E esse meu data frame tem as variáveis. Eu gerei para cada variável o n e para cada variável a curtose e a simetria. Então, a curtose e a simetria, elas indicam, e usei a função aqui, olha, essas funções que estão aqui do lado direito aqui, olha, usei o count, a curtose e a simetria, né, skill. Então, o que significa? Por exemplo, quando a gente tem aqui a nossa variável x6, né, de qualidade do produto, e a gente tem um gráfico mais ou menos assim aqui, né, a distribuição dessas variáveis. Então, o que significa assimetria e o que significa curtose? Então, a simetria significa se o nosso gráfico ele é espelhado, se esse lado, né, se o lado esquerdo da média, ele é igual ao lado direito da média. Então, a distribuição normal espera que sim, que os nossos dados, né, que a distribuição dos nossos dados, de cada uma das nossas variáveis, seja simétrica. Então, a gente mede isso com skew, tá? Com simetria. E o outro, né, é o indicador de curtose. Então, no gráfico de assimetria, né, nós poderíamos ter a nossa distribuição assimétrica. A direita, assimétrica, a esquerda, cauda longa, a direita, cauda longa, a esquerda. Então, isso tem a ver com a simetria, vocês já viram isso lá em análise de dados 1. E em relação à curtose, né, o que a curtose nos diz? Aqui a gente tem o valor médio. Então, se os nossos dados estão muito espalhados, ou se eles estão bem concentrados em torno da média.
Então, a curtose, né, ela indica quão próximo ou quão distante os nossos dados estão da média. Então, se os nossos dados não são simétricos e se a curtose não é adequada, se os gráficos estão muito achatados ou estão muito próximos demais da média, então eles podem violar a normalidade pela curtose e pela assimetria. Mas esse é o jeito mais brando de nós olharmos se uma variável segue uma distribuição normal ou não. Se ela não seguir uma distribuição normal aqui, ela não segue distribuição normal mais nunca. Então, quais são os parâmetros que a gente tem aqui para a gente analisar se os nossos dados seguem uma distribuição normal? Né? Normalmente, valores de curtose menores do que mais ou menos 8, e a assimetria menor do que mais ou menos 3. Então, se nós acharmos valores superiores a isso, nós já podemos desistir de encontrar distribuição normal para uma determinada variável. Isso depende também do tipo de dado, do tamanho da base, mas esses são dois parâmetros genéricos maiores assim, tá? Então, quando nós olhamos o que nós geramos, o que nós temos? Olha só. Então, eu gerei aqui a distribuição, né? Essa distribuição normal, tá aqui que nós geramos. Então, o que eu fiz aqui foi gerar um data frame, né? Eu utilizei a função data frame, e para essa função data frame, com o arquivo que nós tínhamos, com as variáveis, né? Eu gerei uma coluna chamada n, gerei outra coluna chamada curtose e gerei outra coluna chamada assimetria, para cada uma das variáveis que nós queríamos analisar. Então, eu tenho aqui, aí quando a gente olha esse primeiro crivo nosso, olha só, o maior valor de curtose que nós temos é 1,13, não é isso? Olha aqui, o maior valor de curtose e o maior valor de assimetria é o 0,66 aqui, olha, na variável x7. Então, a considerar curtose maior, menor do que 8 e assimetria menor do que 13, por esse primeiro crivo, né, os nossos dados passam por essa condição de distribuição normal. Um próximo passo, um pouco mais rigoroso, seria nós calcularmos, né, a simetria e a curtose padronizada, tá? Então, como funciona essa simetria, essa curtose padronizada? Então, a gente tem aqui a formulazinha para a gente fazer isso. Então, aqui a gente tem a nossa curtose e a nossa simetria padronizada. Então, por exemplo, o Z de assimetria, a gente teria que calcular por exemplo, o Z de assimetria para x18. Como que funcionaria esse Z de assimetria para o x18? É igual, qual que é o valor da simetria no 18? Olha aqui. Menos 0,4631 dividido por 6, por raiz de 6 sobre... Quanto que é o nosso N? O N é o tamanho da amostra, de 6 sobre 100. Ok? E o nosso Z de curtose para a variável x18 seria igual o valor da curtose, 0,2181, dividido por raiz de 24 sobre 100, que é o nosso N. Então, para cada uma das variáveis, nós vamos achar o nosso Z de assimetria e o Z de curtose. E nós vamos comparar esse Z de assimetria e esse Z de curtose com valores tabelados, né? Então, se eu usar intervalo de confiança de 99%, o nosso Z de assimetria, olha só, o nosso Z de comparação vale 2,58. Se eu usar intervalo de confiança de 95%, então o nosso Z vale 1,96. Então, a gente tem 2,58
2,58 e 1,96. São os nossos dois valores de referência, digamos assim, tá? Então, nós vamos calcular para cada uma das variáveis, nós calculamos o z de assimetria e nós calculamos o z de curtose. E nós comparamos esse z de assimetria e esse z de curtose com esses nossos valores aqui, olha. Se eu, não é que eu comparo o z de assimetria ao 2,58 e o z de curtose ao 1,96. Não é isso. Aqui é para intervalo de confiança de 99%. Esse aqui seria para intervalo de confiança de 95%. Então, observem que nesse caso aqui, qual que é a minha, se eu estou utilizando um intervalo de confiança maior, eu estou sendo mais flexível, porque eu quero aqui aceitar a hipótese nula, Qual que é a hipótese nula? Que a distribuição dessa variável segue uma distribuição normal. Então, eu calculei o z de assimetria e o z de curtose, considerando, por exemplo, intervalo de confiança de 99%, se para cada uma das variáveis os dois valores são menores do que o 2,58, por exemplo, considerando intervalo de confiança de 99%, então a minha variável, a x18, ela segue uma distribuição normal, tá? Os dois valores teriam que ser menor do que esse 2,58 para seguir a distribuição normal. Se um for e o outro não, a minha variável não segue uma distribuição normal. Então, esse z de assimetria e o z de curtose é uma outra forma para nós avaliarmos se cada uma das variáveis segue uma distribuição normal, tá? Então, um outro também é esse teste K2 da Agostino, a gente tem o teste, aí a gente vai ficando mais rigoroso. Então, primeiro, o mais flexível é da simetria e curtose. Depois, a simetria e curtose padronizada, o z de assimetria e o z de curtose. Aí a gente tem esse teste K2 da Agostino, que já é um pouco mais rigoroso. E a gente tem o teste KS, que é o Kolmogorov-Smirnov, e o teste W, Shapiro-Wilk, que esses são testes bem mais rigorosos. Então, o que nesse script nosso aqui nós fizemos, tá? Eu calculei esses parâmetros para a gente analisar a simetria para analisar a distribuição normal de todas essas variáveis simultaneamente. Então, olha o que a gente tem aqui, tá? A gente tem para as variáveis, para cada uma das variáveis, então eu gerei essa saída aqui, eu já tinha gerado ela. O que a gente tem aqui? Olha só. Então, a gente já tinha calculado, então, para a variável x6, x7, x8, para cada uma das variáveis, eu tenho n, eu tenho a curtose, eu tenho a simetria. Então, aqui nós comparamos a curtose com mais ou menos 8. E aqui com mais ou menos 3. Então, quando nós observamos isso, ok, todas as nossas variáveis, elas passam por esse primeiro crivo. Então, eu não tenho nenhuma curtose maior do que mais ou menos 8, e eu não tenho nenhuma simetria maior do que mais ou menos 3, para cada uma das variáveis que a gente está analisando. Então, considerando o critério de assimetria e curtose, todas as nossas variáveis passam pelo esse primeiro crivo de normalidade. O próximo crivo é o nosso z de assimetria e o nosso z de curtose, Se eu comparo intervalo de confiança de 99%, eu vou usar o z limite, ou z referência, igual a 2,58, ou se eu, intervalo de confiança de 99%, ou se eu for... ou é igual a 1,96 se eu usar intervalo de confiança de 95%. Aí, observando aqui, olha só, z de assimetria, menos 2,31. Então, se eu levo em consideração o intervalo de confiança de 95%, a variável x6, menos 2,31, é maior do que o mais ou menos, que é mais ou menos,
1,96, portanto, esta variável não segue uma distribuição normal, tá? E a variável x7 seria a simetria, que está 2,69. Então, né, maior que 1,96, então eu teria aqui uma violação da normalidade dos dados. Se eu considerar o intervalo de confiança de 99%, apenas a variável x7, ela não seguiria uma distribuição normal, né? Então, porque o 2,69 é maior do que o 2,58, portanto, essa variável ela não seguiria uma distribuição normal. E quando isso acontece, quando não segue uma distribuição normal, o que nós devemos fazer? Nós devemos fazer alguma transformação nos dados, vocês viram isso lá também em análises anteriores. Então, agora a gente tem aqui, né, o teste Q quadrado, é outro teste, né, o D'Agostino. Então, a gente tem uma estatística aqui, olha. Então, nós temos uma estatística, e o que nós queremos agora, tá? Então, né, esse aqui é o teste D'Agostino. O teste D'Agostino, a hipótese nula, o H0, é que os dados seguem, né, a distribuição da variável, vou chamar aqui de D, ela segue, ou ela é igual a uma distribuição normal. E a hipótese alternativa é que a distribuição C, ela é diferente de uma distribuição normal, ela não segue uma distribuição normal. Isso tanto para o D'Agostino, quanto para o KS, quanto para o W. Tá? Então, para todos eles. Então, o que nós temos aqui? Para o D'Agostino. Então, a gente tem aqui o Q quadrado, tá? Então, é o valor do teste que a gente faz. E a gente tem aqui os P-valores, né? Então, para a gente observar se a nossa distribuição segue uma distribuição normal ou não, eu vou testar, né, esse P-valor com alfa, né, lembram lá da distribuição, tá? Se eu tiver aqui a distribuição. Se eu tenho aqui a distribuição. Pô, caramba. Vai dar certo. A gente tem a curva de distribuição de probabilidade. A gente tem, né, a região de aceitação de H0, região de rejeição de H0. Essa aqui é as nossas áreas críticas. Esse valor aqui, né, considerando o teste bicaudal e considerando o intervalo de confiança de 95%, essa linha aqui vale 0,025, né? Aqui está o meio, dessa metade para a esquerda é 0,05, da metade para a direita é 0,5. Então, nós encontramos aqui, para o primeiro caso, um p-valor para a variável x6. Nós encontramos um p-valor que é 0. Então, né, se a gente lê isso da direita para a esquerda e começamos com meio, aqui no final a gente encontrou 0, ou seja, a variável x6, considerando o teste do D'Agostino, né, eu vou rejeitar a hipótese nula, de que os dados seguem uma distribuição normal, e vou aceitar a hipótese alternativa, né, de que a distribuição dessa variável não é igual à distribuição normal. Aí eu vou olhar, né, então, o que eu quero, né, para eu aceitar que os dados seguem uma distribuição normal. Valores maiores do que 0,025. Então, a x8 é maior, 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 maior. Então, nós teríamos, né, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 variáveis que seguiriam a distribuição normal e 5 variáveis que não seguiriam uma distribuição normal, considerando o teste do D'Agostino. Aí, quando nós olhamos o KS já é um teste bem mais rigoroso, é o mais rigoroso que tem. Então, eu rejeito todas as hipóteses nulas de que a distribuição das variáveis seguiria uma distribuição normal. Então, nenhuma das variáveis passaria no meu teste KS para distribuição normal, né? Então, eu teria que fazer transformação em todas as variáveis, tá? E o W já é um pouquinho mais, né, mais ameno também, olha só. Então, eu aceitaria, 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 aceitaria e aceitaria. Então, ele se parece aqui, né? Tem um nível de
de rigor parecido com o teste da Agostino para distribuição normal. Então, condição para rodar a análise fatorial é que os dados seguissem uma distribuição normal. Né? Se eles não seguirem uma distribuição normal, seria necessário fazer alguma intervenção, fazer alguma transformação nos dados, tá? Aí aqui está a leitura dessa normalidade dos dados. Aí aqui, né, eu propus fazer uma transformação na variável x7. Tá? Então aqui, olha, fazendo uma transformação na variável x7, fiz a transformação, gero o gráfico dessa variável x7 transformada agora. Então tem aqui um gráfico da variável transformada. Então essa variável transformada agora, né, aí eu calculo para ela, né, eu vou calculando aqui a estatística aqui quadrado, né, o teste de normalidade. Então, ela, né, com o teste da Agostino, eu aceito que agora ela segue uma distribuição normal. O KS continua rejeitando a normalidade dessa variável, tá? O teste W também aceita essa transformação, que agora ela segue uma distribuição normal, mas pelo KS ela continuaria não atendendo a normalidade dos dados. Então, aí, né, o jeito o teste KS realmente é muito rigoroso e, enfim, como todos os outros, né, a gente tem possibilidade de aceitação da normalidade desses dados, principalmente para efeitos didáticos, a gente vai assumir, então, que os dados estão ok para a gente fazer a análise fatorial. E eu acho que em algum momento do exemplo aí para baixo, eu uso a variável x7, a variável transformada, no lugar da variável normal. Aí nós vimos lá no SPSS ontem que uma das condições para a gente fazer a análise fatorial é que os dados, que exista correlação entre as variáveis, né? Nós temos que ter pares de variáveis. Professor. Sim. Só falando sobre os testes aqui, a gente tem que ir testando a amostra até a gente conseguir ver que ela é normal, mas aí a gente começa pelos testes que são mais simples, depois para os mais rígidos, ou tem que fazer todos os testes para ver se a amostra é normal, segue uma distribuição normal ou não? Na verdade, aqui eu mostrei o pacote completo, entendeu? Mas a gente poderia, por exemplo, ficar nas curtose e simetria padronizados. Já é um teste intermediário, entendeu? Se a gente, então, conseguir atingir ali a normalidade por aquele, aí é suficiente, a gente já segue em frente, entendeu? Ah, tá. Mas aí, por exemplo, se não tivesse atingido a normalidade, podia ir para os outros testes mais rígidos. Se eles não atenderem aqueles, eles não vão atender os outros, tá? Então, porque os outros são mais rígidos. Então, se já não atendeu ali, já não precisa nem continuar brincando. Ah, não, beleza. Aí já iria requerer alguma transformação, alguma intervenção nos dados, entendeu? Entendi. Tranquilo. Beleza. Ô, professor. Sim. Como você decide qual tipo de transformação você vai fazer quando o dado não atende a distribuição? Quando a gente está utilizando o R tem uma função, uma biblioteca, que faz esse teste para a gente e vê a melhor transformação dos dados, a que mais se ajusta. Sim, tem mesmo. No Python ainda não tem, de repente é uma boa testar, implementar, entendeu? Não é que não tem. Eu já procurei e não encontrei, talvez até tenha, tá? Talvez até tenha isso. Mas, assim, não tem muita fórmula, não, porque o que a função do R faz? Ela faz várias transformações e vê qual ficou melhor, entendeu? Ela faz várias transformações, é tentativa e erro. E em não tendo essa função, o que a gente faz? Tentativa e erro. Então a gente faz a transformação e vê que melhor ajusta, tá? Eu queria saber se no Python tinha também. No R eu já até acabei usando essa biblioteca. Eu não encontrei ainda. Mas se você e qualquer outro, inclusive, se deparar com ela aí, me interessa. Então eu já procurei e não encontrei ainda, tá? Eu até tive pensando em implementar, mas não tive tempo para isso ainda não. Mas seria, né, uma mão na roda, para a gente testar várias transformações e ver qual que melhor se adequaria, entendeu? Beleza. Obrigado. Bom, obrigado eu. Então, a condição para análise fatorial é que exista correlação entre os dados. Então, eu estou aqui explicando o que é a correlação, como que ela funciona. Então, eu estou mostrando aqui para vocês, pessoal, que o que eu produzi de script aqui no Python é muito mais do que só o código, né? Eu trouxe os fundamentos, os conceitos, as análises todas para esse script, para esse notebook, entendeu? Então,
Aqui tem o código para a gente rodar, né, em SPSS, mas a gente tem muito mais que o código, a gente tem a interpretação, a leitura, bastante de conteúdo, de conceito, de fundamentos aqui também, tá? Então, essas são, né, o que eu tenho esse comando, ó, o data frame, né, ele tem o comando para a gente fazer correlação, tá? Então, ele tem a função de correlação, e eu estou arredondando para 4 casas decimais. Eu estou fazendo a correlação entre essas variáveis. Observem que aqui eu já estou fazendo com a variável x7. Deixa eu ver, eu criei essa variável x7, né? Eu criei essa variável x7. Deixa eu ver, criei mesmo? Não sei se eu criei. Acho que eu tinha criado. Se não criei, está criado agora. Acho que eu tinha criado sim. Então, está aqui, a variável está criada. E aqui, olha só, eu estou, né, esse comando, né, o pandas, ele tem, né, aqui o meu data frame, é uma variável, né, que tem aqui o meu arquivo, mas que eu usei o pandas para gerar esse arquivo, então a variável df, ela herda todas as características lá da biblioteca do pandas, e uma das coisas, então, é correlação. Então, eu calculei aqui a correlação entre os pares variáveis. Então, observem, é a matriz de correlação que nós vimos ontem no SPSS. Ela é uma matriz simétrica em relação à diagonal principal, né? Os valores abaixo da diagonal principal são iguais aos valores acima. Então, aqui, olha, a correlação entre x18 e x6, que é 0,0277, é a mesma correlação entre x6 e x18, a 0,027. Então, essas duas pontas são iguais. O problema dessa matriz aqui, que a gente tem, olha só, que eu tenho as correlações, então, a correlação entre as variáveis, olha, entre a x11 e a x6 é 0,4775. Mas eu não, né, esse output, essa saída aqui que a gente gerou, ela gera correlação, mas não gera significância, o teste, o p-valor. Então, eu não sei se os valores gerados, eles são estatisticamente significantes ou não. Então, a gente tem, né, aqui função, tá? Tem outras possibilidades para a gente gerar a correlação e significância. Então, esse RS, o que é o RS? A biblioteca RS que nós estamos utilizando. Ó. O RS é a ResearchPy. Então, é uma outra biblioteca que eu estou utilizando, essa ResearchPy. E essa ResearchPy tem a função de calcular, também calcula a correlação, faz um teste de correlação. E qual que é a diferença dela em relação àquela função do Pandas, né? O Pandas é bacaninha porque gera para a gente a matriz, né? Então, eu tenho aqui toda a matriz. Agora, essa função aqui, do ResearchPy, né, que é Correlation, Core, Pair, ela gera a correlação. Então, eu tenho o valor da correlação, qual que é o Rzinho da correlação, o p-valor e o n. Então, ela gera para a gente, né, três valores. E a correlação do Pandas, ela só gerou para a gente a correlação. Observe que a correlação é a mesma. Ó. Então, entre x6 e x7 log é menos 15 e 24. Menos 15 e 24. Só que agora eu sei, né, o p-valor é 0,1301 e eu estou assumindo a hipótese nula, né, que a hipótese nula é que essa correlação, esse pzinho valor aqui é igual a zero. Então, eu estou assumindo que não existe correlação estatisticamente significante entre a variável x6 e a variável x7 transformada. Então, para cada um desses, onde que tem? Olha, entre x6 e x11, ok, esse valor, essa correlação é estatisticamente significante. Entre x6 e x13, também. Então, para p-valor menor do que 0,025, considerando o teste bicaudal, então todos os p-valores que forem menores do que 0,025, nós temos que a correlação, o Rzinho que nós geramos, a correlação entre o par de variáveis que nós estamos analisando, é estatisticamente significante. Só que é menos bonito, porque ele gera por linha, né? Ele gera a correlação entre todas as variáveis, mas gera isso para a gente por linhas, ok? Mas a correlação é a mesma, a análise é a mesma. Então, eu coloquei algumas formas de vocês fazerem. Tem outra aqui, ó, outra função, só que aqui a gente gera parzinho por parzinho, né? Então, análise por análise. Tá vendo? Mas chega ao mesmo ponto também, tá?
Então, aqui esse T é do Stat Models, é a função lá do Stat Models. Eu estou mostrando para vocês que não só isso aqui, tá? Mas acho que é o Eduardo que tinha perguntado para... Ele tinha até perguntado para mim, se eu não me engano, né? Mas eu acabei na semana passada, estava muito enrolado, e acho que depois ele perguntou para a Heloísa a respeito do gráfico de barras com 2 categorias no mesmo gráfico e tal, e nós passamos... Foi isso, né, Eduardo? Aí o que eu falei para ela é o seguinte, aquele é um jeito de fazer, né? Mas tem outros jeitos, não tem um único jeito. Por que que tem essa vantagem no Pandas, né? No Python e no R é a mesma coisa, não tem um único jeito de fazer as coisas. Porque tem várias bibliotecas com vários recursos, tem alguns mais simples e alguns mais complexos, né? Mas nós temos várias formas de fazer a mesma coisa, porque a gente está trabalhando num ambiente de programação com várias possibilidades, né? Com muitas possibilidades. Então, a gente tem mais de um caminho para chegar ao mesmo lugar, tá? E eu mostrei algum aqui para vocês como é que faz a correlação, tá? Então, tá aqui a correlação. E lá no SPSS ontem, eu mostrei para vocês, né, o teste de esfericidade de Bartlett, que eu comparo, né, se a minha matriz de correlação é igual a uma matriz identidade, se a minha matriz de correlação for igual a uma matriz identidade, significa que não existe correlação entre os meus dados e, portanto, eles não seriam úteis para fazer a análise fatorial. Então, aqui eu rodei, né? Então eu gerei um Qi quadrado, né? Esse teste de esfericidade Bartlett que eu gerei. O valor do Qi quadrado é 961, e quando eu olho o P-valor, né? Esse P-valor que eu comparo com significância, então esse P-valor, ele vale 0 aqui, menor do que o 0,025, daquela limite da região crítica, da região de aceitação. A minha hipótese nula é que a minha matriz de correlação, a minha matriz R, ela é igual à matriz de identidade. A minha hipótese alternativa é que a minha matriz de correlação é diferente de uma matriz de identidade e que, portanto, existe correlação entre, né, existem correlações entre as variáveis que eu possa, a ponto de eu poder utilizar a análise fatorial. P-valor igual a 0, menor do que o 0,025, portanto, eu estou rejeitando a hipótese nula de que não há correlação, estou aceitando a hipótese alternativa de que há correlação, portanto, esses dados são adequados para a gente fazer a análise fatorial. Tá? Então, está aqui a leitura, como que eu aqui em cima eu tenho o fundamento, o conceito, né? Aqui embaixo eu faço, e aqui embaixo eu ainda faço a análise. O KMO, lembra que eu falei para vocês que tem na tabelinha do KMO, qual que é a forma, como que a gente calcula, do MSA. Então, aqui a gente tem, olha só, eu gerei aqui, né, o MSA e o KMO. Então, utilizando a função KMO, tá? Então, a gente está utilizando a função KMO, rodei isso aqui. Então, o KMO do nosso modelo é 0,06. A hora que eu olho a tabelinha de referência, por exemplo, olha, do 0,6 a 0,7 é razoável. Menor do que 0,6 é ruim, mas aceitável. Menor do que 0,5 é inaceitável. Então, eu gerei um KMO que vale, mandei imprimir ele ali, né, que vale 0,05. E aqui eu gero, olha só, o MSA. Então, ele, na verdade, ele já está gerado, tá, o MSA. Só que ele está difícil de ver, tá vendo? Então, o que eu fiz aqui embaixo? Eu fiz um códigozinho, né, para imprimir o valor de cada uma das variáveis. Lembra que lá no SPSS, ele gera esse MSA para a gente na diagonal daquela matriz anti-imagem que nós geramos. Aqui eu gerei um array, né? Eu tenho valor para cada variável, x6, x7, x8, x9. Eu escrevi esse código aqui só para imprimir os valores do MSA de forma mais bonitinha, de forma mais organizada, tá? Tá aqui a análise do KMO e do MSA, conforme nós falamos ontem. E aí, beleza. Agora, né, depois disso, a gente fez, olha, os dados seguem a distribuição normal, tem correlação, qual que é o KMO, qual que é o MSA. Aí aqui, nesse ponto agora, aí a gente vai fazer o ajuste, a análise fatorial, o ajuste do modelo. Um outro ponto que eu não falei nem ontem, nem tinha falado hoje até agora, que o tamanho da amostra é uma questão importante para a gente fazer a análise fatorial. Uma recomendação é que eu não tenha menos que 100 elementos, então que a minha base de dados, né, eu tenha pelo menos 100 observações, 100 casos, e o Hare, ele recomenda assim, que eu faça uma conta.
que eu olhe quantas variáveis eu estou utilizando. Então, no nosso caso aqui, nós estamos utilizando 13 variáveis, e que, no mínimo, eu tenha 5 casos, 5 linhas, 5 registros, 5 observações para cada variável que eu estiver utilizando. Então, eu estou utilizando 13 variáveis, eu vou multiplicar 5 vezes 13, e esse deveria ser o tamanho da minha amostra, né? Então, 5 vezes 3, 15, vão 65 casos, né? Deveria ser o tamanho da minha amostra, tá? No mínimo, isso no mínimo. Mas que numa situação ideal, né, que eu tivesse pelo menos 20 observações para cada variável que eu estiver utilizando. Então, eu iria multiplicar 20 vezes 13, então os 260 seria o tamanho ideal para a gente trabalhar com análise fatorial nesse caso específico que nós estamos trabalhando. Então, vocês vão ver a quantidade, né, de variáveis que vocês vão utilizar e a quantidade de registros que vocês têm, mas o ideal é que eu não tenha menos que 5 casos, 5 linhas para cada variável que vai entrar na análise fatorial. Às vezes vocês têm um arquivo enorme, que tem várias variáveis. Não interessa, interessa só aquelas variáveis que a gente considerar que nós vamos utilizar para fazer a análise fatorial. Então, não é todas as colunas, as variáveis que tem no arquivo, não. Né? São as variáveis que eu vou utilizar para fazer a análise fatorial, ok? Então, aqui, né, vou utilizar a biblioteca utilizada aqui para a gente fazer. Também tem mais de uma biblioteca, tá? No caso aqui, a gente utilizei aqui a Factor Analyzer. Então, essa biblioteca, né? Então, estou aqui utilizando, eu já tinha importado essa biblioteca lá no começo, então ela já está importada. Eu estou rodando aqui a análise fatorial. Aqui tem um detalhe, olha só. Então, eu estou falando que eu quero a rotação do tipo Varimax. Aqui, eu já estou passando 5 fatores. Lembra que ontem, a hora que nós fizemos, né? A gente não passou quantos fatores nós queríamos. Nós passamos qual que era o alto valor limite que nós queríamos trabalhar. E nós falamos assim, olha, eu quero que gere a quantidade de fatores cujo alto valor seja maior do que 5. Agora, o que pode acontecer? Aqui, essa função, né, o Factor Analyzer, eu tenho que passar a priori a quantidade de fatores que eu quero. Mas eu não sei quantos são, quantos fatores são, não sei. Eu estou utilizando 13 variáveis, então no máximo tem que ser 13, né? No máximo tem que ser 13. Eu posso testar, né? Então eu tenho, no máximo pode ser 13, e eu não quero 5 não, eu vou falar que eu quero 7, tá? Por exemplo. E eu estou rodando o método de extração, é os componentes principais, olha só. Se eu for lá no Factor Analyzer, tá? Então, eu tenho lá os parâmetros, o que eu posso utilizar. Então, olha só, tem, né? Quais são os métodos para rotação, quais são os métodos para extração. Então, a gente tem tudo isso aqui, os parâmetros, né? Que a gente pode utilizar, tá? Os nomes, tudo direitinho que a gente pode utilizar lá na nossa análise fatorial, tá? Qual que é a diferença desses métodos aí? Então, eu comentei ontem, na aula de ontem, na hora que a gente estava utilizando o SPSS. Ah, beleza. Não, Tá? eu dou uma olhada mas depois. mas eu falo, não tem problema não. É só que aí depois, para mais detalhes, mais dúvidas, aí vale a pena dar uma olhada lá também, tá? Eu tô Não com tem ela problema, aberta não. aqui, que eu entrei depois de 1 hora já, mais ou menos. Não, mas sem problema, não tem problema não. Aí a diferença entre os métodos, o que acontece, né? Quando a gente está rodando a análise fatorial, a gente vai extrair os fatores. Quais fatores a gente quer extrair? A gente tem vários métodos para extração dos fatores. O mais comumente utilizado, o principal utilizado, é a partir dos componentes principais, que é esse principal aqui. Mas tem dados, dependendo da característica dele, ou dependendo do que nós quisermos utilizar, o componente principal pode não ser o mais adequado. Então, a gente tem, né, outros métodos que nós poderíamos utilizar. E aí, aqui, né, lá no SPSS, tem as opções. Aqui, a gente pode olhar aqui também, ó, tem a rotação, os parâmetros, os métodos incluem... Aqui ainda está falando dos parâmetros. Espera aqui. Estrutura. Deixa eu achar onde que está o...
Se eu... miners to... o método. Aqui estão os métodos, tá vendo? Olha, pode ser miners, ml, principal and optional. Então, ele traz aqui o default como miners. O SPSS traz como default o principal, o componentes principais, entendeu? Então, depende por exemplo, se os dados não seguem uma distribuição normal, né, e eu quero sim continuar usando análise fatorial, o componentes principais não é um método recomendado. Então, se os dados não seguem uma distribuição normal, aí eu poderia usar miners ou ML, tá? Que aí é o maximum likelihood, porque o maximum likelihood eu não uso o parâmetro médio de desvio padrão, né? Então, eu vou usar uma distribuição binomial, e aí, mesmo que os dados não sigam a distribuição normal, eu poderia utilizar a análise fatorial, mas não utilizar o método de extração componente principal. Aí vai depender de cada situação, entendeu? Beleza? Entendi sim. Tá, joia? Beleza. E a rotação, né, a gente também comentei ontem, tem lá, tá bem explicadinho, tá Paulo? A rotação é para a gente facilitar a identificação de em qual componente a variável se agrupa, tá? Em qual componente elas irão se agrupar. Então, é um método de rotacionar o eixo dos fatores para a gente aproximar as variáveis dos fatores, para ficar mais evidente para a gente, tá? Não muda efetivamente o resultado, mas fica mais evidente para a gente em quais componentes os fatores iriam se agrupar. Então, quando eu rodo isso aqui, olha só, então eu estou ajustando, né? Eu estou utilizando as variáveis, né? Então, eu estou rodando com esses parâmetros. E o que eu tenho agora? Rodei a nossa análise fatorial. Aí a gente tem aqui agora algumas extrações, tá? Então, né, o que a gente precisa analisar? Então, o que a gente tem aqui? Olha só. Gerei com 7 fatores, a rotação é varimax, o método é componentes principais de distração, tá? Então, a gente precisa, lembra que eu falei ontem da comunalidade? Uma das coisas que a gente precisa analisar é a comunalidade. Então, eu gerei a comunalidade. Aqui está o array de comunalidade. Para facilitar a leitura, a visualização, esse comandinho que eu fiz aqui também é só para gerar a comunalidade relacionada, é só para imprimir, né? Aqui, nesse array, quando eu estou olhando aqui, eu sei que é da X6, X7, X8, mas eu imprimi aqui para ficar bonitinha a saída, né, para a gente conseguir visualizar claramente. De novo, observem que não tem nenhuma, né, comunalidade abaixo de meio, as comunalidades são altas, indicando um bom ajuste do modelo. Então, está aqui a leitura de como que a gente vê, como que a gente analisa. E aí, o próximo, né, uma outra situação nossa é o seguinte, tá? Então, a gente vai fazer o quê? Lembra daquela, né, de quantos fatores ficaram retidos, quanto que cada um dos fatores explica, e etc, etc. Então, olha o que acontece, né? Primeiro eu rodei a análise fatorial. Eu rodei a análise fatorial e eu informei aqui, olha só, que eu quero gerar, extrair, reter 7 componentes. E por que 7? Porque eu estou utilizando 13 variáveis de entrada, né? No máximo eu tenho 13 componentes, e eu ainda não sei exatamente, né, qual que seria uma composição ideal. Então eu utilizei 7. Só que nessa saída minha aqui agora, o que eu tenho? Olha só, eu posso vir aqui e olhar o alto valor. Então, do componente 1, deixa eu copiar isso aqui. Então, o que a gente tem aqui? Olha só. O alto valor do componente 1 vale 3, do 2, 3, do 3, 1, do 4, 1, do 5, 1, do 6 já é menor do que 1, tá vendo? Então, se eu utilizar o fator de retenção, né, reter componentes ou reter fatores cujo alto valor seja maior do que 1, a nossa solução ideal realmente é de
5 componentes. Então, o que eu posso fazer? Né, eu vi aqui, olha só, então, aqueles 5 que estavam ali, que vocês viram previamente, é porque eu já tinha rodado, obviamente, né? Mas eu vim, fiz a análise aqui, então eu entendo que, na verdade, tá? Vou rodar de novo. Que a melhor solução para a gente é trabalhar com 5 componentes. Então, eu voltei aqui, eu rodei primeiro com 7, com valor maior. Se fosse com menos, eu poderia, né, falar assim, mas será que é isso mesmo? Ir aumentando. Então, uma opção é a gente colocar um número um pouco maior, ver como é que ficou, se tem autovalores menores do que 1 lá relacionado aos componentes que nós retivemos, e a gente pegar e rodar isso de novo. Então, agora eu rodei com 5, né? Estou rodando com 5, estou executando de novo, tá? Então, tá aqui as comunalidades que a gente está imprimindo, né? Então, observem, tá? Que muda também, olha só, o valor, né, da comunalidade, que depende da quantidade de fatores que nós estamos retendo, tá? Então, observem que quando estava com 7, as comunalidades estavam mais altas. Agora, nós diminuímos para 5, as comunalidades diminuem um pouco, tá? Então, aqui geramos de novo, tá? Estou gerando, imprimindo esses valores. Isso aqui é só para imprimir, para impressão, né? Lá no SPSS é fácil, porque essas saídas já saem todas para a gente, né? Tudo bonitinho, todas em tabela. Então, aqui, alguns dos códigos que eu estou fazendo, esse aqui é uma prova clara disso, eu só estou imprimindo para isso ficar bonitinho, tá? Para facilitar a nossa leitura, a nossa visualização. Mas observem que é exatamente o mesmo valor, né? O mesmo resultado que nós obtivemos, né? Lá no SPSS, tá? Então, a hora que a gente olha aqui, ó, então eu gerei exatamente aquela matriz que tem lá no SPSS também, tá? Então, o que nós observamos, né? O primeiro componente, ele, né, que tem um alto valor 3,54, ele explica 27,21 da variância, o segundo explica 23, o terceiro 13, o quarto 9, o quinto 7, e esses caras em conjunto explicam, né, então os fatores retidos, eles explicam 81,58% da variância. Depois a gente rotaciona, a gente muda esses valores, né? Eu quero 27 virou 24, o 23 virou 17, o 13 virou 17, o 9 virou 14, o 7 permanece aqui 7 mesmo, mas a variância total explicada, ela continua sendo 81 contra 81 que a gente tem do lado de cá. Então, nós fizemos a rotação, a variância total não mudou, né? A variância total explicada, mas em cada um dos componentes mudou. Beleza, aí continuamos aqui. A análise dos fatores retidos, daqui a interpretação, que isso que eu acabei de falar para vocês. Tem esse gráfico Scriplot, que nós geramos aqui. Esse gráfico é um gráfico que fala o seguinte, é uma outra alternativa para a gente definir a quantidade de componentes que nós gostaríamos de reter. Então, o Scriplot, a leitura dele é assim, olha. Então, o SCRI, é o cotovelo, né? Então, onde que esse gráfico faz um cotovelo, tá? Onde que, a partir dele, praticamente, né, a linha, ela fica quase plana. Então, a gente tem aqui, olha só. Então, se a gente fosse olhar a sugestão do Scriplot, uma boa quantidade de fatores seria 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, esse fator aqui ainda faria parte da nossa solução ainda, tá vendo? Porque a partir daqui, olha, é aqui que tem um verdadeiro cotovelo, né? Que é aqui que a coisa realmente, essa linha depois, olha só, ela cai muito suavemente daqui para frente. Então, esse gráfico Scriplot, né, é uma das alternativas para a gente determinar a quantidade de fatores que nós estamos retendo. Então, é uma possibilidade. Então, a gente tem, né, quantos fatores reter? Se eu já tenho alguma informação, eu vou definir isso a priori, eu já sei a priori, então eu já sei quantos fatores eu quero reter. Se eu não tenho, eu posso olhar o alto valor e reter componentes cujo alto valor seja maior do que 1. É o método mais amplamente utilizado,
mas eu posso utilizar também o scriplot, né, para a gente decidir a quantidade de componentes que nós efetivamente podemos reter, ok? Caminhando, então tem aqui a interpretação e, por fim, tem a interpretação da carga fatorial, do que nós geramos, né? Eu comentei com vocês. Então, a gente tem aqui agora, então, o que nós geramos. Gerei aqui esta matriz. Esta matriz que eu gerei aqui, essa matriz que eu gerei aqui é aquela que nós trabalhamos ontem no final da aula de ontem, tá? Então, nós temos o componente. Nós teríamos aqui o componente 1, 2, 3, 4 e 5. Então, qual que é o maior valor? No 2, esse aqui no 3, esse valor aqui está deslocado, tá? Esse aqui no 4, no 1, no 3, no 2, no 3, 2, 4, 5, 1, 2, 1. Então, o C1, o componente 1, ele teria x9, x16 e x18. O componente 2 teria x6, 11, 13 e o x17. O componente 3 teria o x7, x10, x7, 10, 12, isso, né? O componente 4 teria x8, x14 e o componente 5 teria o x16. E essa leitura nós fizemos ontem. Então, como que a gente define quais variáveis se agrupam em quais componentes, como que elas se agrupam? Eu olho em qual componente ela tem a maior carga fatorial. Então, quando eu olho aqui a variável x6, por exemplo, então no componente 1, 0,039 menos 0,01 menos 0,047 0,055. Então, a maior carga fatorial é no componente 2, que é 0,824. Então, a variável x6 é uma das variáveis que vai fazer parte do componente 2. Olhamos isso para cada uma das variáveis, então, no final das contas, nós temos, né, como que cada um dos componentes ficou configurado, qual foi a configuração, as variáveis de cada um dos componentes, ok? E aí, né, tem isso aqui escrito, então, né, aqui embaixo tá essa leitura, tá a interpretação disso, direitinho. Aí, o que nós fizemos? Lá no SPSS, isso já é feito automaticamente também, né? Nós calculamos, né, eu calculei o fator 1, eu calculei, né, a carga fatorial para cada um dos clientes da minha base de dados da resposta. E eu gerei para cada um dos indivíduos, aqui eu trago as 3 primeiras linhas, né, o valor do cliente para o fator 1, o valor para o fator 2, para o fator 3, para o fator 4, para o fator 5. Então, lembrando que essas variáveis nos fatores, né, o valor, as variáveis fatores, são variáveis que estão padronizadas na forma do score padrão Z, né? Então, se eu fizer a média de cada uma dessas variáveis, a média vale 0
e o desvio padrão vale 1, então respostas positivas significa que para aquele componente, para aquele fator, os clientes deram nota acima da média. Se tiver igual a 0, porque eles deram nota na média, e se tiver menor do que 0, porque eles deram notas abaixo da média. Então, como a gente espera que esses valores estejam entre entre menos 3 e mais 3, então, quanto mais próximo de menos 3, menor é a nota que esse cliente, por exemplo, esse cliente 1, para o componente, para o fator 3, a nota dele foi menos 1,7. Então, ele está bem satisfeito em relação a essa característica da empresa ao fator 3, tá? Ao passo que, para o componente 1, para o fator 1, ele deu uma nota, né, a nota padronizada dele é 1,26. Então, ele está bem satisfeito em relação a esse componente aqui, a esse fator 2. Então, no final das contas, eu juntei isso tudo no meu arquivo, né? E o meu arquivo agora é aquele arquivo que eu gerei lá no SPSS, né? Então, eu tenho, né, para o cliente, eu tenho todas as variáveis aqui, e eu posso salvar. Aqui eu estou fazendo o seguinte, olha, eu estou salvando isso para o CSV, com o nome de hbatfatorial.csv, estou codificando aí o TF8, e o separador de decimal é vírgula. Gerei agora aqui no meu, né, nesse diretório aqui, ó. Então, acabei de gerar aqui um arquivo CSV que eu posso importar isso agora para o Excel, onde eu quiser. Então, essa é a história, tá vendo? Então, né, eu utilizei aqui o script de vocês, está todo pronto, né? Obviamente, por exemplo, para o trabalho de vocês, o que vai mudar aqui são os arquivos que vocês vão utilizar, as variáveis, mas a ideia, a lógica do uso da análise fatorial está toda aqui, tá? Então, está tudo... E hoje, né, era mostrar como é que a gente faz isso em SPSS, em Python, mas ontem a gente já trabalhou grande parte dos conceitos rodando isso também lá no SPSS. Então, para efeitos de conceito, embora ontem nós estivéssemos fazendo no SPSS, mas para entender a lógica, o funcionamento, é necessário assistir a aula de ontem, é necessário assistir a aula de hoje também, né, hoje tem poucos alunos, tá bem, tem 3, 6, 9, 10 alunos, então, para uma turma de 19 alunos, o público hoje está bem abaixo, né? Então, aí eu espero, o pessoal deve estar se sentindo confortável, né? Então, tudo bem depois, se, né, assistem às aulas e está tudo certo, e creio eu que se garantam, né? Senão, assim, enfim, caminhamos. Zé Eduardo? Pessoal, sim, meu amigo. Deixa eu te perguntar. Eu ia esperar até o final da aula, mas eu acho melhor perguntar agora. Eu estou fazendo um trabalho com 2 colegas minhas, né? Aquele trabalho para a semana que vem, e a gente achou uma base de dados, eu acho que do INPE, que é uma base do avanço da Covid em Minas, né? Desde o começo, as datas, e tem todas as informações. Só que a gente achou uma base muito interessante e tudo mais, só que ela não traz muitos dados numéricos, apenas a questão da idade. E a gente estava com dúvida se teria como a gente usar essa base de dados, porque a gente ficou com dúvida na questão do cluster, entendeu? Se a gente teria que fazer uma análise de cluster, alguma coisa assim. O cluster vai ser depois, vai ser o segundo assunto que a gente vai fazer, e a base, se ela não der, aí a gente poderia usar outra. Você vai ter problema com ela, principal é na análise fatorial, porque na análise fatorial eu tenho que ter várias variáveis métricas, entendeu? E como você tem, por exemplo, ela é por município ou o que é? Ela é por município. Então, no município, o que você tem? O que daria para você fazer e que talvez fique interessante, tá? Eu vou te sugerir algumas coisas. Quando a gente, lá nessa base de dados, deve ter o código do município, o código IBGE, que é um número de 6 dígitos, se eu não me engano, tá? Então, por exemplo, em Minas Gerais, é tudo que começa com 35, blá, blá, blá. É o código do município. Todas as bases públicas, que são dados públicos no Brasil, por exemplo, né, eles têm certo padrão. Então, a hora que você pegar, por exemplo, esse código de município, se você quiser buscar a população do município, você consegue cruzar e acrescentar uma variável aí nesse arquivo seu, que é a população do município. Então, você consegue, por exemplo, buscar o IDH do município e colocar nesse arquivo seu.
você consegue ir incluindo novas variáveis, Igor, além de só a questão da COVID, né? Por exemplo, além de só de ter, por exemplo, casos confirmados, óbitos, aí você pode ir colocando outras informações para você ter várias informações para você trabalhar com esse arquivo, entendeu? Fica muito rico. Não, sim, isso aí também é o que eu estava pensando, né? Dá para fazer, digamos assim, entre aspas, fazer novas variáveis, né, para deixar o arquivo mais completo, né, eu diria. Para você ter mais possibilidade de aprendizado, de análise e de realmente de ter outros contextos, outras situações, entendeu? Sim. Então tá bom, eu vou conversar com minhas colegas e a gente vai ver se a gente fica com essa ou a gente escolhe outra base. Eu acho que é uma boa. Eu acho que é uma boa. E você tem, por exemplo, naquelas bases que eu te passei ontem, tem naqueles links que eu coloquei lá no Moodle, você pode, por exemplo, pegar quanto que cada município está gastando com saúde, com atenção básica, quantos leitos disponíveis tem no município. Então dá para você incluir um tanto de outras variáveis aí, que aí vai ficando mais interessante a brincadeira, entendeu? Sim, eu entendi. Aqui ele traz algumas informações da questão de gastos. Eu tinha pegado uma também que eu olhei, que ele mostra quanto que cada município recebeu, né, do governo. Dá para fazer uns lances bem interessantes. Aí, por exemplo, eu creio que você saiba fazer isso, mas, por exemplo, o PROC-V, dá para você juntar as tabelas, dado que você tem o código do município, entendeu? Tudo bem, eu não lembro se eu sei fazer, eu tenho que olhar na minha anotação, mas se eu não souber, eu procuro. Mas a ideia é se você tem a tabela A, a tabela B, então eu tenho a tabela A que tem os casos de Covid, tem a tabela B que tem a população do município, tem a tabela D que tem outra coisa. Mas todas elas têm o código do município, você consegue juntar essas informações todas em uma tabela só, aí você tem uma variedade interessante de dados para trabalhar, entendeu? Beleza, Zé, muito obrigado. Dispõe-se, meu amigo. Pessoal, é isso. Mais alguma dúvida, alguma pergunta? Aproveitem. Em não tendo... Oi, sim, pode falar. Opa, só uma dúvida aqui. Eu estava olhando a lista ontem. O primeiro exercício você pede para a gente fazer uma interpretação dos dados, né? Na lista de exercícios que é para o dia 12. Uhum. Essa lista aí, ela já é relacionada com a análise fatorial, né? Aquilo é tudo análise fatorial. Essa lista é tudo análise fatorial. Uhum. É só análise fatorial. Tem um exercício lá que eu acho que... Eu não estou lembrando direitinho, mas parece que tem um lá que trata de segmentação e que vocês podem desprezar, porque a gente não viu segmentação ainda. Uhum. Beleza. De cluster, tá? Aí a gente já tem base para poder fazer essa lista completa já? Agora tirando esse exercício, né? Tem. Agora, né, na próxima semana, de hoje até... Na próxima semana especificamente... As aulas é por conta de vocês. Eu estarei aqui, estarei de plantão, mas para tirar dúvida. Então, agora é hora de começar a fazer, né, essas aulas de ontem, a aula de hoje, aula expositiva, aula de conceito, de fundamentos. Agora é a lista, tem um outro trabalhinho lá que eu mandei uma base de dados para vocês, rodar a análise fatorial, a lista, a análise fatorial e o trabalho, que aí já tem, né, a outra etapa do trabalho final para vocês entregarem, que é a análise fatorial já. Não, beleza, então. Então, na segunda e terça é aula de dúvida, é aula de exercício, é aula de dúvida, para caminhar com tudo que vocês tiverem. A gente precisava dar essa acelerada ontem e hoje, nós, assim, de novo, repetindo, né, o que a gente viu nas 3 primeiras semanas não é efetivamente o conteúdo de análise de dados 4, mas eu acho fundamental nesse ponto do curso de vocês, da gente passar aquele conteúdo que nós passamos, não só para a disciplina, mas para a carreira de vocês, para o curso, para a formação. Então, o conteúdo mesmo de análise de dados 4 é esse que a gente viu ontem e hoje, né, essa aula expositiva, e eu espero que vocês tenham um caminhão de dúvidas, tá, para a gente discutir isso nas próximas aulas aí, para a gente aprofundar e efetivamente solidificar o que a gente está aprendendo. Beleza, então. Obrigado. Certo? Obrigado eu. Então, bem, é isso aí, pessoal. Eu estou parando a gravação, tá? Vou disponibilizar depois lá no Moodle